Meu coração quase subiu pela garganta. E o pior é que tinha mais. Tinha mais. Não era só aquilo. Havia também um caminhão perto. E olha, pensa no estado de choque em que eu fiquei. Não sei como meu coração não parou de bater naquela hora. Sabe o que é você receber a notícia de que o teu... Depois da vinheta, a história completa de Luísa e Marcos. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi uma surpresa receber aquela mensagem. Eu nem sabia que o Marcos tinha meu número. Sem contar que já fazia quase 3 anos que ele tinha saído ali da empresa. Eu mesmo não tinha o número dele. Na mensagem, ele falava: Oi, Luísa, tudo bem? É o Marcos. Espero que você lembre de mim. Ele ainda mandou uma foto de quando trabalhava ali com a gente, né? A foto tinha sido tirada numa festa da empresa, festa de fim de ano. Isso 4 anos antes. Eu lembrava daquela foto, aliás, lembrava também da festa. Respondi na mesma hora: Oi, Marcos, claro que eu lembro, imagine. Me conta, como é que você tá? Ele perguntou se podia me ligar, porque era melhor conversar, ficar ali trocando mensagens. E eu falei que sim, para resumir. Ele estava querendo me convidar para sua festa de aniversário que ia acontecer dali 2 semanas, numa chácara em Piraquara. Diz que tinha falado com alguns colegas, inclusive com alguns que nem trabalhavam mais ali, e que quase todos já tinham confirmado. Tô querendo reunir aquele pessoal das antigas, sabe? Poxa, eu sinto tanta saudade do tempo que eu estava aí com vocês. Perguntou se eu estava dentro. Falei que sim, que ele podia contar comigo. Aí ele quis saber: Posso te fazer uma pergunta? É verdade que você e o Beto não estão mais juntos? Que ele, inclusive, saiu da empresa? Pois é verdade, sim. Rapaz, que houve? Pensei que vocês fossem acabar até se casando. Pois é, a gente até chegou a morar junto, mas acabou não dando certo. Eu e o Beto, nós somos muito diferentes e quando a gente morou sob o mesmo teto é que deu para perceber, né? Essas diferenças. E aí, depois que falei aquilo, ele fez alguns segundos de silêncio. Até pensei que ele, sei lá, tivesse caído a ligação, mas não. Tá na linha ainda? Tô sim, tava aqui pensando uma coisa. Quer dizer então que você agora tá sozinha? Sim, tô sozinha. E se a gente combinasse um almoço, então, antes da minha festa? A gente podia se ver, botar a conversa em dia. Topa? Falei que por mim estava tudo bem. Aceitei o convite na mesma hora. Deixamos então combinado para o dia seguinte. Ele ficou de passar ali na empresa para me apanhar. Olha, não vou me fazer de boba. Na época, quando o Marcos ainda trabalhava com a gente ali, eu sabia que ele sentia alguma coisa por mim. Quer dizer, talvez pelo fato de eu ser comprometida, ele nunca falou nada, assim, pelo menos não às claras, né? Mas as meninas viviam comentando, sabe, que ele... Enfim, esse tipo de coisa a gente fica sabendo. Lembro que depois que paramos de conversar, fiquei olhando para aquela foto e reparando nele. Um rapaz bonito. Enfim, no dia seguinte, nos encontramos, ele foi logo me fazendo um elogio, dizendo que eu continuava linda. Nossa, como a gente conversou. Ele me contou que também estava solteiro e eu juro, nessa hora, pelo modo como ele me olhou dando aquela informação, até cheguei a pensar que ele fosse dizer que lá no passado tinha algum interesse em mim. Mas não. Ele só me olhou assim, mas não comentou nada. Pelo menos, eu pensei que era para ficar tudo por aquilo mesmo, mas não ficou. Porque quando a gente foi se despedir, ele se aproximou de mim e não foi assim uma coisa forçada, até porque eu nem reagi. Mas ele veio direto, né? Veio direto e eu até percebi que se fizesse um gesto poderia ter evitado, mas não evitei.
o beijo foi na boca. Um beijo assim bem singelo, nada de beijo de novela, mas foi um beijo na boca. Eu, ainda que pudesse ter evitado, juro que fiquei meio desconcertada. Ele, inclusive, não sei se ele não percebeu que, sei lá, mas ele pediu desculpa. Diz que tinha sido sem querer. Claro que não tinha sido sem querer, né? Aí falou que depois mandaria mensagem para passar os detalhes da festa. Então cada um seguiu o seu rumo. Voltei na empresa, me sentindo assim, meio fora do ar, digamos. Noutra vibe. Não sei se por conta daquele beijo, daquele reencontro, não sei se por conta, sabe, da atmosfera que ficou. Sei lá. Mais à tarde, ele mandou a mensagem com as informações sobre a festa. Mandou até um mapa de como chegar à chácara. Já que lá o celular não pegava bem, né? Lembro que perguntei o que ele ia ganhar de presente. Mas jamais podia imaginar que ele fosse responder daquele modo. Você quer mesmo saber? Claro que quero, né? Se fosse escolher, se eu pudesse realmente escolher, eu queria ganhar de você um outro beijo como aquele. Bom, nessa hora, fiquei até meio descompassada, porque, sinceramente, não esperava que ele fosse tão direto. Fiquei até sem saber o que responder. Não que eu seja tímida, nunca fui tímida, mas não sei quando a gente não espera, né? Aí ele acrescentou em seguida, deve ter percebido que eu fiquei meio encabulada. Se você soubesse o quanto eu já sonhei com um beijo teu. Pode contar um segredo? Foi por tua causa que eu pedi a conta aí da firma. Eu li aquelas palavras e não acreditei. Minha causa? Para com isso, né? Como assim? Ele então respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Naquela época eu era apaixonado por você. Nunca te contei nada porque você namorava o Beto, né? Você sabe que eu não suportava ver vocês dois juntos? Para mim era um martírio. Foi por isso que eu pedi a conta. É como dizem, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Olha, e como eu já falei, eu sabia que ele tinha uma quedinha por mim. Até porque às vezes vinha alguma colega comentar, né? Dizer não sei o quê. Mas da boca dele eu nunca tinha ouvido nada parecido. Acho que ele tinha sempre respeitado mesmo o fato de eu ter namorado, porque nunca falou nada. Sempre agiu assim com todo respeito. Só que naquele momento eu me senti tão desconcertada que não consegui escrever nenhuma linha de volta. O que eu ia falar? Ele deve ter desconfiado que eu fiquei assim meio sem jeito. Mas parou de falar no assunto. E depois só escreveu aquilo. Vou te esperar lá na festa então, tá bom? Não pensa em faltar, viu? Fiquei com receio de ele ficar falando dos sentimentos do passado, né? Até porque depois daquela declaração, né? Mas ainda bem que ele não tocou mais no assunto. Até que na sexta-feira, véspera da festa, ele perguntou se estava tudo certo pro sábado. E olha, mesmo sabendo que alguns colegas ali da firma também iriam, inclusive tinham me oferecido carona, eu falei, então, Marcos, você me desculpa, tá? Mas eu acho que não vou poder ir. É que, você sabe, né? Eu não tenho carro. E também não quero ficar incomodando ninguém aí com essa coisa de carona. Ele não gostou. Você não vai? Mas como assim não vai? Sem você a festa não vai ter a mesma graça. Olha, você vem sim. Nem que seja preciso eu ir até a tua casa te buscar. Não teve como fugir. Para resumir, até para não dar trabalho para ele, acabei indo de carona com outro colega ali da firma. Por sorte, ainda tinha vaga no carro. No sábado, trabalhávamos até o meio-dia e dali até o fim do expediente,
fomos direto até a chácara. Já tinha bastante gente lá. A festa já estava em andamento, sabe? Som alto, bebidas. Acabei comprando um perfume para dar para ele como presente de aniversário. E quando ficamos frente a frente, ele me olhou de um jeito. Entreguei o presente, ele agradeceu. Depois trocamos um abraço tão demorado. Como ele tinha de dar atenção para todo mundo, não ficou apenas ali perto da gente. Eu, aliás, fiquei ali com o pessoal da firma e volta e meia ele se aproximava para perguntar se estava tudo bem, se a gente estava precisando de alguma coisa. Ele conversava com todos nós, mas seus olhos se mantinham fixos nos meus. Até que pelas tantas eu fui até a toalete. E quando estava voltando para junto do pessoal, ele me cercou no meio do caminho. Me pegou pela mão, falou que tinha uma coisa para me mostrar e foi me puxando pelo braço. O que ele queria me mostrar era um orquidário. Eu sempre adorei orquídeas. Tinha algumas lá em casa, inclusive. E não me perguntem como, mas acho que, de algum modo, ele sabia que eu adorava flores, principalmente orquídeas. Perguntou se eu tinha gostado. Falei que sim, naturalmente. E foi nessa hora que ele me pegou de novo pela mão, me puxou para junto de si. E aí eu já sabia o que estava prestes a acontecer. E não deu outro, mais um beijo. Só que diferente daquele primeiro. Aquele primeiro, na verdade, nem foi beijo, né? Foi uma espécie de selinho, assim, bem despretensioso. Dessa vez, não. Dessa vez foi um beijo mesmo. Se eu dissesse que não gostei, estaria sendo falso. A festa foi rolando e, no fim, todos resolveram dormir lá na chácara mesmo. Alguns tinham levado barraca, outros iam se ajeitar ali mesmo no carro. Eu queria voltar, para ser bem sincera. Mas, naquelas condições, seria até meio perigoso, porque todo mundo já tinha bebido um monte, né? Ninguém quis se arriscar. Todo mundo resolveu ficar ali mesmo. A festa, na verdade, entrou noite afora. E volta e meia, ele se aproximava, conversava um pouco comigo, mas não tocou mais naquele assunto do beijo. Ficou dito pelo não dito. Ou beijo pelo não beijo. Na verdade, acho que ele me deu aquele beijo porque estava um pouco alto pela bebida. Aliás, todo mundo estava, né? Não posso afirmar com certeza, mas acho que a bebida deu um pouco de coragem para ele. Ele acabou mostrando os quartos ali para algumas meninas se acomodarem, inclusive eu. Pensei até que ele fosse tentar mais alguma coisa comigo à noite, mas não. Para minha surpresa, tudo ficou resumido àquele beijo. No dia seguinte, tinha um café com uma mesa bem caprichada. Eu ia voltar com o pessoal com quem tinha ido, mas ele pediu que eu ficasse mais um pouco, disse que ele mesmo me levaria para casa. Na verdade, insistiu um monte, de modo que, até para não ser indelicado, acabei concordando. O pessoal tomou café e a maioria se foi. Mas eu ainda fiquei ali para o almoço, até porque tinha sobrado muita comida. Depois do café, ele me levou para conhecer melhor a chácara. Tinha um córrego, assim, que passava bem ali perto. Aí chegamos num lugar que tinha, assim, um monte de pedras. E nos sentamos ali um pouco e ficamos conversando. Eu aproveitei para tirar umas fotos. O lugar realmente muito bonito. Até que de repente ele falou: tô desde ontem sem tirar aquele beijo da cabeça, sabia? Até sonhei com ele. Na verdade, eu tô desde ontem criando coragem para... Eu sabia o que ele ia dizer, mas mesmo assim foi gostoso ouvir.
criando coragem para te dar outro beijo. Igualzinho aquele. Ou talvez ainda com mais paixão. Olha que coisa, sabe? Você às vezes fica se perguntando, meu Deus, será que... Sei lá. Depois daquelas palavras, eu naturalmente que senti o que ia acontecer de novo, já pela terceira vez. E aconteceu. Ele me deu um beijo, aí sorriu, aí de repente olhou assim pra mim, mas tão sério que eu cheguei até a me assustar. Ué, por que ele ficou sério de repente? Será que vai me dizer mais alguma coisa? Quem sabe me pedir em casamento? Até brinquei assim, em pensamento. Você sabe que naquela época, quando a gente trabalhava junto, eu já te falei, mas eu não aguentava mais ver você e o Beto juntos, sabia? Eu tava sofrendo muito, sabe? Uma coisa assim que me doía por dentro. Tá, mas, sei lá, valeu a pena você ter corrido, ter acontecido isso? Não é que tenha valido a pena, é que eu precisava, né? E você conseguiu me esquecer? Será que você não sabe? Olha, sinceramente, eu até pensava que sim, viu? Mas depois que a gente se reaproximou, sei lá, parece que tudo voltou. Descobri que ainda continuo sendo louco por você, Luísa. Foi a vez então do quarto beijo. Mais do que um quarto beijo, depois de um tempo, aqueles beijos foram nos consumindo cada dia mais, cada minuto mais, cada segundo mais. E ali mesmo as coisas foram ficando cada segundo mais quentes e no fim, tudo aconteceu ali mesmo, no meio da mata, sobre aquelas pedras. A gente se entregou um pro outro como se o mundo tivesse acabado ali. Olha, eu podia dizer que foi maravilhoso, porém foi mais do que isso. Depois de tudo, acabamos voltando para casa de mãos dadas. Eu ainda me sentindo assim, meio fora do ar, quer dizer, completamente fora do ar, né? Não imaginava que isso pudesse acontecer. Embora não nego, estava me sentindo leve, feliz. Somente à tardinha que fomos embora. Eu tinha pedido que ele não bebesse, porque ele ia dirigir depois, pegar a estrada. E podia ser arriscado, né? Mesmo que não acontecesse nada, ele podia, sei lá, ser pego numa blitz, se complicar, perder a carteira. Mas ele acabou bebendo assim mesmo. Diz que não tinha problema nenhum, e nem perigo. Estava acostumado. Eu, hein? De qualquer modo, tudo aconteceu com normalidade. A gente subiu no carro e no meio do trajeto, enquanto ele dirigia, volta e meia a gente olhava. Ele sorria para mim, estava visivelmente feliz. Aliás, eu também estava. Fiquei ali pensando, sabe? Ele segurando assim a minha mão. Meu Deus, depois de tanto tempo, a gente se reencontrar e... Foi inevitável eu ficar fazendo planos. Me perguntando em pensamento se daria certo a gente ficar junto. Eu me perguntava isso e dizia a mim mesma: ué, por que não? Marcos é um cara bacana, bonito, charmoso. Parece gostar sinceramente de mim. Meu Deus, o cara chegou a sair do emprego por minha causa, porque sofria quando me via junto com... Chegamos em casa e ainda ficamos ali na frente, trocando mais alguns beijos. Ele falou que ia me ligar depois para conversar, até que nos despedimos e ele se foi. Confesso que fiquei com a imagem dele no pensamento. Na verdade, não só a imagem, mas tudo o que aconteceu entre nós naquela chácara. Principalmente nas pedras, onde a gente se amou. Nessa época, eu já estava sozinha quase um ano. E, de certo modo, tudo o que aconteceu mexeu muito comigo.
Olha, até no Beto eu pensei. Meu antigo namorado. Embora não com aquela intensidade do passado, né? O domingo passou, chegou a segunda-feira, fui trabalhar. O pessoal que esteve na chácara não falou de outra coisa. Inclusive sobre mim e o Marcos, né? As meninas querendo saber o que tinha rolado entre nós depois. Sentindo o clima rolando, né? Menti. Falei que não tinha acontecido nada. Até porque nem sabia como ia terminar, né? Até que no fim do dia, quase terminando o serviço, um colega entrou na sala, todo agitado. Sei lá, sabe a pessoa quando tá meio assustada, assim? Ele também havia estado na festa do Marcos e ele entrou assim, repito, todo aparvalhado. Galera, vocês souberam do que aconteceu com o Marcos? Na hora, antes de saber detalhes, já tive aquele sobressalto. Todo mundo se olhou. Todo mundo com aquela cara assim que... Inclusive eu. Até que ele arrematou. Ele bateu o carro ontem à noite. Tava indo embora para casa. Meu Deus, que susto que eu levei. Que desespero que bateu. Meu coração quase saiu pela boca. E não era a notícia completa. Tinha mais. O pesadelo não tinha terminado. Ele tinha batido o carro contra um caminhão. Diz que um caminhão pequeno, inclusive. O carro saiu da pista, capotou e, desgraçadamente, a tragédia aconteceu. Ainda foi levado pela ambulância a caminho do hospital, só que no meio do caminho, lamentavelmente, ele se foi. Pensa no meu estado de choque. Meu Deus, como que podia ter acontecido aquilo? No domingo, ele estava bem. Apesar de ter bebido, tanto que ele me deixou em casa numa boa. Depois se despediu, dizendo que ia para casa também, que depois me ligava, mandava mensagem pra gente conversar. Só que no meio do caminho a tragédia aconteceu. Eu sei que não tem nada a ver. Só que me senti culpada. Porque ele desviou o caminho para me deixar em casa. Ninguém acreditou. Foi a notícia mais devastadora que podíamos ter recebido. Eu, principalmente, custei a acreditar. Fiquei em choque. A batida nem tinha sido tão forte. Mas a pancada que ele levou na cabeça foi que ceifou sua vida. Imagine. Num dia, comemoramos o seu aniversário. No outro, estávamos velando o seu corpo deitado dentro daquele caixão. Mas essa história ainda teria um outro desdobramento. Não sei como não me deu um troço. Quando algum tempo depois, tendo aqueles sintomas, fui fazer o exame de sangue e adivinha, descobri que estava grávida. Grávida de um homem que já não estava mais entre nós. Primeiro momento, assim, foi de terror, desespero. Meu Deus, como que eu vou criar um filho sozinha, sem pai? Olha, foi muito difícil. Procurei a família dele depois, contei da gravidez. Os pais dele ficaram felizes. Eu tinha tanto medo de contar e prometeram me ajudar. E isso me deixou mais tranquila. Tudo aconteceu já faz alguns anos.
Meu filho hoje já é um menino crescido, uma criança linda. Aliás, lembra muito o pai. Fica imaginando como estaria a nossa vida se aquilo não tivesse acontecido. Será que estaríamos juntos? Será que ele estaria do meu lado, me ajudando a criar o nosso filho? Com toda certeza estaria, porque ele gostava de mim, ele me amava. Meu Deus, um homem que é capaz de sair do emprego sem dizer uma palavra. Eu nunca soube disso, só depois. Só porque se torturava ao me ver junto de um outro cara. Olha, para dizer bem a verdade, eu não estava apaixonada quando ele morreu. Não vou mentir. E nem tenho certeza de que isso iria acontecer. Queria me conquistar, assim. Mas sinto tanto a sua falta. Assim como meu filho também sente falta do pai. Mesmo sem nunca ter o conhecido, mesmo sem nunca ter sabido como era o pai, a não ser por fotografia. Mesmo sem nunca ter podido receber sequer um abraço.